Qual é a área da sua vida que está travada? Aquela que tira o teu sono? Pode ser a falta de dinheiro, o relacionamento que não anda, né, da melhor forma, ou aquela dor crônica que te incomoda. Quantos de vocês, ao pensar nesses problemas, se perguntam: o que há de errado comigo? Por que eu não consigo? Por que eu sou assim? Essa é a pergunta que a sociedade, que a cultura e que muitas vezes a sua própria mente te ensinou a fazer. E ela é a pergunta mais destrutiva que existe. Ela te mantém preso na culpa, na autossabotagem, na pobreza. A pergunta não é o que há de errado com você, mas o que te aconteceu. Quais foram as suas experiências? Em alguns minutos eu vou lhe mostrar a origem exata dessas marcas, desses traumas emocionais, porque sua vida trava e como a ciência prova que a cura, que a liberdade não está em consertar o que está errado, mas em curar o que foi machucado, o que foi ferido. Se a trava não é culpa sua, onde ela começou? Por que nós, seres humanos, aprendemos a reprimir a nossa essência? Presta atenção nessa história. Teiko tinha apenas 10 anos quando o mundo dela desmoronou-se. Uma tarde comum, sem aviso, gente, sem despedida, sem explicação. O pai simplesmente não voltou para casa. Os adultos deram respostas vagas. Seu pai precisava de um tempo, abre aspas, né? Fecha aspas. Ele está passando por dificuldades. Um dia você vai entender. Mas Teiko não entendeu. E dentro de uma criança de 10 anos, uma pergunta começou a ecoar. Como um pai pode virar as costas para a própria família, para mim? Aquele dia não roubou apenas a presença dele. Roubou também a segurança, a confiança, o sentimento de valor de uma criança. Teiko percebeu imediatamente que ninguém na casa tinha, presta atenção, espaço para a dor dela. A mãe estava quebrada, tentando sobreviver. Os adultos estavam ocupados demais para notar a tristeza de uma criança. E assim ela aprendeu cedo que chorar incomodava, sentir era perigoso, demonstrar dor era fragilidade. Então, ela fez o que milhões de crianças fazem em silêncio. Ela mascarou e encobriu tudo o que era negativo. Ela vestiu a máscara da filha forte, da menina madura, da criança que entende, da criança que não dá trabalho, mas por dentro algo aconteceu. Teiko não conseguia explicar com palavras, mas o seu corpo sabia, o seu corpo entendeu o abandono antes que a mente pudesse compreender. E como todas as crianças, ela fez o que o cérebro infantil faz para sobreviver. Desligou-se da dor. Ela desconectou de si mesma. Ela abandonou partes da própria alma para não sentir o abandono real. E isso é o que chamamos na neurociência e na psicologia de dissociação, congelamento, bloqueio emocional, defesa automática. Teiko nunca disse, tipo, eu estou ferida, eu estou machucada. Eu preciso de colo. Ela disse, eu preciso ser forte para ninguém ir embora. E os anos se passaram. Teiko cresceu, virou adolescente, depois adulta, mas dentro dela havia aquela menina de 10 anos tentando entender. Por que eu não fui suficiente para ele ficar? A pergunta virou, sabe o quê? Crença. A crença virou, sabe o quê? Comportamento. E o comportamento virou identidade. Ela se tornou a pessoa que nunca diz não. A mulher que sempre sorri mesmo sangrando por dentro. A profissional incansável tentando ser boa o bastante. A adulta que aceita migalhas emocionais com medo de perder qualquer migalha de amor. Aos 30 e poucos anos, quando finalmente teve coragem de olhar para a própria história, ela disse, se você experimenta um trauma na infância, você o carrega inconscientemente. Você não escolhe as máscaras, você só aprende a sobreviver. E foi aí que ela entendeu
que a marca emocional, que a crença, que o trauma nasce quando a criança precisa abandonar a si para não ser abandonada. Teiko não era defeituosa, não era fraca, não era emocional demais. Ela era uma sobrevivente de si mesma, tentando se reconectar depois de décadas perdida dentro de uma máscara. Teiko tinha apenas 10 anos quando seu pai a abandonou. Ela cresceu se sentindo rejeitada e com uma pergunta martelando aqui, ó. Como um pai pode virar as costas para uma família? Ela não podia chorar, ela não podia sentir a dor. Ela disse, eu mascarei, eu encobri tudo que era negativo. Se você experimenta um trauma em sua infância, muitas vezes você o carrega para a vida toda. Você desenvolve maneiras de sobreviver. Ela aprendeu que para sobreviver, ela precisava desligar a dor. Ela abandonou a si mesma para não ser abandonada. A ferida emocional, esse trauma, nasce quando a criança precisa abandonar a si mesma para não ser abandonada pelos pais. O que você chama de defeito ou de falha de caráter é, na verdade, máscaras de sobrevivência que você criou na sua infância. Você é incapaz de dizer não. É a máscara da criança que aprendeu que só era amada se fosse gentil. Você é viciado em trabalho? É a máscara da criança que aprendeu que só era vista se fosse produtiva. Você precisa controlar tudo? É a máscara da criança que viveu no caos e descobriu que prever tudo dava a ela a sensação de segurança. Você se culpa por tudo? É a máscara da criança que achou que, se fosse boazinha, o ambiente parava de doer. Você tem medo de falhar? É a máscara da criança que foi punida ou humilhada por errar. Você evita conflitos a qualquer custo? É a máscara da criança que aprendeu que confrontos traziam dor, gritos ou abandono. Você se fecha emocionalmente? É a máscara da criança que percebeu que sentir era perigoso demais. Você não consegue confiar em ninguém? É a máscara da criança que viveu promessas quebradas e aprendeu que confiar, ó, dói. Essa adaptação que salvou a sua vida na infância é o que trava a sua vida adulta. Você se tornou o adulto que é incapaz de dizer não, que busca aprovação constante, que não se permite sentir raiva ou tristeza, que não prospera porque toda a sua energia está na sua sobrevivência. Essa é a origem das máscaras emocionais. Se a ferida é emocional, por que ela trava a minha vida financeira? Por que ela me faz adoecer? Presta atenção. Érica era uma quiropraxista dedicada, conhecida por todos como a que sempre ajuda. Era aquela pessoa que tinha energia incansável. Atendia cedo, atendia tarde, sempre dizendo, claro, eu dou um jeito. Mesmo quando já estava exausta, era gentil demais, compreensiva demais, disponível demais. O tipo de gentileza que mata aos poucos. A gentileza mortal. Por trás da aparência forte e generosa existia uma verdade silenciosa. Érica não sabia sentir. Ela nunca aprendeu a colocar para fora a tristeza, a raiva, a frustração ou o medo. Tudo era engolido, silenciado, guardado no corpo. Porque, desde pequena, ela entendeu que só seria amada se fosse útil. E só seria aceita se fosse perfeita. Aos 35 anos, no auge da sua produtividade, com uma agenda lotada, pagamentos atrasados porque ela não sabia cobrar, o diagnóstico caiu como uma sentença. Leucemia mieloide aguda, uma espécie de câncer no sangue. Os médicos foram diretos. Você tem provavelmente 60 dias de vida. Naquele momento, tudo que ela tinha construído, a profissão, a imagem de força, a identidade de cuidadora, desmoronou. E pela primeira vez,
não havia ninguém que ela pudesse salvar. Não havia ninguém para impressionar. Não havia máscaras que coubessem ali. E encarando a própria mortalidade, Érica fez algo que nunca tinha feito. Ela se permitiu sentir. Ela chorou como nunca tinha chorado. Chorou décadas de dores engolidas, gritou todos os nãos que nunca ousou dizer, sentiu a raiva que sempre reprimiu, sentiu a tristeza que fingiu não existir, sentiu o medo que escondia, às vezes sorrindo. Ela disse algo profundo e verdadeiro. O que eu realmente precisava era só espaço para vivenciar todas as minhas emoções. E sem fingir. Pela primeira vez, sem fingir, eu precisava sentir toda aquela dor, disse ela. E quando a mente finalmente parou de lutar contra ela mesma, quando ela deixou de ser a cuidadora e se permitiu ser apenas humana, gente, algo começou a acontecer. Os exames começaram a mudar, os médicos não tinham explicação, mas tinham dados. Os números começaram a cair, as células começaram a se organizar, o corpo começou a responder. Érica entrou em remissão e quase 10 anos depois ela está viva e saudável. Isso não é misticismo, não é milagre aleatório, não é pensamento produtivo, é fisiologia. O sistema imunológico saiu do modo de colapso. Os hormônios do estresse deixaram de atacar as células, a inflamação diminuiu, o corpo deixou de viver em guerra interna e a cura começou no exato momento em que ela parou de se abandonar. E talvez essa seja a parte mais importante dessa história. Se a ferida emocional, ela trava tudo, a sua saúde, a sua prosperidade, os seus relacionamentos, o seu futuro, porque a ferida, porque o trauma emocional não é um sentimento, é um sistema inteiro vivendo em modo de sobrevivência. Quando você reprime a raiva, a tristeza, o medo, o seu corpo entra em estado de alerta constante. O eixo HPA, que nós chamamos, que é o eixo hipotálamo hipófise adrenal, ele é ativado. O cortisol, a adrenalina, que são hormônios do estresse, inundam o seu sistema. O seu sistema imunológico fica suprimido. A sua clareza mental é bloqueada. Você está gastando toda a sua energia vital para manter essa identidade, essa máscara de reprimir a dor. Não sobra energia para criar, para prosperar, para ter clareza financeira, para ter saúde. A trava na sua vida é o seu corpo gritando: pare de se abandonar. Se a origem da trava é a ferida emocional e o corpo adoece por causa da repressão, o que você precisa fazer hoje para destravar a sua vida? Eu sei o que é isso. Eu era um cardiologista bem-sucedido, mas estava usando o meu trabalho de forma excessiva como uma máscara para curar uma ferida, um trauma, uma rejeição de não ser reconhecido na minha infância. Enquanto eu trabalhava dia e noite com desculpas de oferecer o melhor para a minha família, eu estava buscando a validação do título e do dinheiro. Eu estava travado, a minha vida estava travada. Eu tive que fazer a pergunta a mim mesmo: o que te aconteceu? A ciência da cura é a ciência da autenticidade. Reconheça o seu trauma, a sua dor, a sua marca, a sua crença. Pare de perguntar o que há de errado. Pergunte o que aconteceu. A resposta está aí dentro de você. Identifique o seu trauma, a sua marca, que pode ter sido uma rejeição, um abandono, uma injustiça, uma humilhação, um divórcio, um acidente. Permita-se sentir. A cura começa quando você se permite sentir ou sentir a dor que foi reprimida. Como Érica, dê espaço para as suas emoções, escolha a conexão. A cura é a reconexão com o seu eu, com o seu self autêntico. Pare de se abandonar para agradar os outros. A sua vida trava porque você está vivendo a vida que a sua marca, que a sua crença, que o seu trauma exige. E não a vida que a sua alma deseja. A partir de hoje, a sua missão é curar o trauma, curar a marca emocional que te faz travar.
O seu corpo não está te punindo, ele está te avisando. Ouça-o, pare, sinta, ele está falando com você. Bom, gente, olha, não esquece de curtir, aproveite e compartilha com as pessoas que você conhece, que eu tenho certeza que isso pode ser muito útil. E ativa o sininho para que toda publicação você seja informado. Um beijo no coração de vocês e olhe para dentro de você.